Nunca aceite uma herança sem ler o que vem junto. Eu aprendi isso da pior forma possível, quando meu tio me deixou uma fortuna e uma dívida que quase me enterrou vivo. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e até 6 meses atrás eu era apenas um cara normal, trabalhando em uma loja de eletrônicos. Minha vida era simples. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, jogava um pouco de videogame e dormia. Nada demais. Mas tudo mudou quando recebi uma ligação do advogado do meu tio Armando, dizendo que ele tinha morrido e me deixado tudo o que ele tinha. Tio Armando era o irmão mais velho da minha mãe. Ele sempre foi meio misterioso, sabe? Aquele tipo de pessoa que aparecia nas festas de família uma vez por ano, sempre bem vestido, dirigindo carros caros, mas nunca falava muito sobre o que fazia. Minha mãe dizia que ele trabalhava com negócios, mas nunca entrava em detalhes. Quando eu era criança, ele me dava presentes caros no Natal, relógios, tênis de marca, coisas que meus pais nunca poderiam comprar. Eu achava ele incrível. Mas, quando fiquei mais velho, a gente meio que se afastou. Ele parou de aparecer nas reuniões de família. Eu perguntei para minha mãe algumas vezes onde ele estava e ela só balançava a cabeça e dizia que ele estava ocupado. Então, quando o advogado me ligou dizendo que ele tinha me deixado como o único herdeiro, eu fiquei chocado. Por que eu? A gente mal se falava. O advogado marcou uma reunião em um escritório no centro da cidade. Era um daqueles prédios antigos, mas elegantes, com mármore no chão e quadros caros nas paredes. Eu me senti completamente fora do lugar, com minha calça jeans e tênis surrado. O advogado, um homem de uns 60 anos, chamado Dr. Mendes, me cumprimentou com um aperto de mão firme e me levou até uma sala de reuniões. Ele abriu uma pasta grossa e começou a ler o testamento. Meu tio tinha deixado para mim um apartamento no bairro nobre da cidade, uma casa de campo no interior, 2 contas bancárias, investimentos em ações e algumas joias da família. O Dr. Mendes estimou que tudo junto valia aproximadamente 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Eu quase caí da cadeira. Minha cabeça estava girando. Eu ganhava 2.000 reais por mês na loja. 3 milhões era mais dinheiro do que eu conseguia imaginar. Pensei em todas as coisas que poderia fazer. Largar meu emprego, viajar pelo mundo, comprar um carro novo, ajudar minha mãe a pagar a casa dela. Era um sonho se tornando realidade. Mas então o Dr. Mendes parou de falar e me olhou com uma expressão estranha. Ele limpou a garganta e disse: Senhor Rafael, há uma coisa que preciso informar. Junto com a herança, existem algumas responsabilidades. Responsabilidades? A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu perguntei o que ele queria dizer. O Dr. Mendes abriu outra pasta, essa bem mais fina, e tirou alguns documentos. Seu tio tinha algumas dívidas não oficiais, empréstimos particulares que ele pegou ao longo dos anos. Não estão registrados em bancos, então, tecnicamente, você não seria obrigado a pagar. Mas ele hesitou. As pessoas que emprestaram dinheiro para ele podem não ver as coisas dessa forma. Meu estômago se apertou. Quanto ele devia? Ao todo, aproximadamente 1.800.000 reais, para 3 credores diferentes. Quase 2 milhões. Mas eu ainda ficaria com mais de 1 milhão, certo? Eu podia pagar as dívidas e ainda assim ficar rico? Perguntei isso para o Dr. Mendes, e ele apenas disse que eu deveria pensar bem antes de aceitar a herança, que tinha 30 dias para decidir. Eu não pensei nem 2 segundos. Óbvio que eu ia aceitar. Mesmo pagando as dívidas, eu ainda teria dinheiro para mudar minha vida completamente. A primeira semana depois de assinar os papéis foi incrível. Eu me mudei para o apartamento do meu tio, um lugar enorme, com 3 quartos, varanda com vista para a cidade, uma cozinha que parecia ter saído de revista de decoração. Eu nunca tinha morado em um lugar assim. Comprei móveis novos, uma TV gigante, um computador top de linha. Pedi demissão da loja e disse para o meu chefe que eu tinha ganhado na loteria. Ele não acreditou, mas também não ligou muito. Minha mãe ficou feliz por mim, mas também preocupada. Ela conhecia o irmão dela melhor do que eu. Ela disse: Armando não fez nada de graça na vida dele. Se ele te deixou essa herança, tinha um motivo. Só toma cuidado, Rafael.
Eu dei risada para ela e disse que ela estava sendo paranoica, mas eu devia ter escutado. 2 semanas depois de me mudar, alguém bateu na porta. Era de noite, quase 10 horas. Eu estava assistindo o filme e quase não ouvi. Quando eu abri a porta, tinha 2 homens parados ali. Um deles era alto e magro, o outro era baixo, mas forte, com braços cheios de tatuagens. O alto sorriu, mas não era um sorriso amigável. Rafael? Eu confirmei e ele se apresentou como Marcelo. Disse que era amigo do meu tio e que precisava conversar comigo sobre um assunto importante. Eu deixei eles entrarem porque, na época, eu ainda achava que isso era só uma coisa normal de acertar contas, nada demais. A gente sentou na sala e Marcelo foi direto ao ponto. Meu tio devia para ele R$ 400 mil. Dinheiro que ele tinha emprestado há 3 anos para Armando investir num negócio que nunca deu certo. Marcelo disse que tinha sido paciente, que tinha dado tempo por meu tio resolver, mas agora que ele estava morto, a dívida passava para mim. Eu expliquei que o Dr. Mendes tinha me falado sobre as dívidas e que eu planejava pagar tudo assim que conseguisse liquidar os investimentos. Marcelo balançou a cabeça e disse que não podia esperar. Ele queria o dinheiro em 2 semanas. 2 semanas? Era impossível. Os investimentos do meu tio estavam presos em ações e fundos que levavam tempo para sacar. Eu expliquei isso, mas Marcelo não quis saber. Ele se levantou, ajeitou a jaqueta e disse: 2 semanas, Rafael. Se não tiver o dinheiro, a gente volta, e na próxima vez não vai ser só para conversar. Eles saíram e eu fiquei ali sentado, sentindo meu coração bater forte no peito. Isso não estava certo. Como assim ele podia me ameaçar assim? Liguei para o Dr. Mendes no dia seguinte e contei tudo. Ele suspirou do outro lado da linha e disse que eu devia ter ouvido o aviso dele. Essas dívidas não eram normais. Eram empréstimos de agiotas. Gente perigosa que não seguia as leis. E, tecnicamente, como eu tinha aceitado a herança, eu tinha aceitado os problemas também. Entrei em pânico. Tentei vender algumas coisas rápido, coloquei a casa de campo na venda, mas essas coisas levam tempo. Ninguém compra uma propriedade do dia para a noite. Consegui sacar uns R$ 50 mil das contas bancárias, mas era muito pouco, perto dos 400 mil que o Marcelo queria. As 2 semanas passaram voando e eu não tinha o dinheiro. Na noite do 14º dia, eles voltaram. Dessa vez eram 4 homens, incluindo o Marcelo, e o cara tatuado. Eles não pediram para entrar, simplesmente empurraram a porta quando eu abri e invadiram o meu apartamento. Marcelo não estava mais sorrindo. Ele me encostou na parede e disse que eu desrespeitei ele, que tinha dado uma chance e eu tinha jogado fora. O cara tatuado quebrou minha TV nova. Outro cara pegou o meu laptop e jogou no chão, pisoteando até virar pedaços. Eles quebraram móveis, rasgaram apuxados, viraram tudo de cabeça para baixo. Eu só podia ficar ali, parado, tremendo, sem saber o que fazer. Antes de sair, Marcelo me deu mais uma semana. Mas dessa vez, se eu não pagasse, eles iam fazer mais do que quebrar coisas. Ele deixou claro que iam quebrar a mim. Quando eles foram embora, eu derrubei no chão no meio da bagunça e chorei. Pela primeira vez desde que recebi aquela ligação do Dr. Mendes, eu entendi que tinha cometido um erro gigante. Esse dinheiro não era uma bênção, era uma maldição. Passei os dias seguintes tentando desesperadamente arranjar dinheiro. Fui em bancos tentar empréstimos, mas meu crédito não era bom o suficiente para conseguir R$ 400 mil. Tentei vender joias do meu tio, mas os compradores ofereciam muito menos do que elas valiam. Cada dia que passava eu dormia menos e comia menos. Estava ficando doente de nervoso. Foi então que eu recebi uma ligação de outro credor, uma mulher chamada Silvia. Ela disse que meu tio devia para ela R$ 600 mil e que ela tinha ouvido falar que eu estava tendo problemas com o Marcelo. Ela foi educada, mas fria. Disse que entendia a minha situação, mas que também precisava do dinheiro dela. Me deu 1 mês para resolver. 1 mês. Agora eu devia 400 mil para o Marcelo em 1 semana e 600 mil para a Silvia em 1 mês. Mais de R$ 1 milhão. E eu ainda não sabia quem era o terceiro credor que o Dr. Mendes havia mencionado. Eu não aguentei mais e fui até a casa da minha mãe. Contei tudo para ela, chorando como uma criança. Ela me abraçou e disse que me avisou, mas que agora a gente precisava encontrar uma solução. Ela sugeriu que eu fosse à polícia, mas eu tinha medo. Gente como Marcelo não brinca em serviço.
Se eu entregasse ele, quem garante que ele não mandava alguém atrás de mim ou da minha mãe? Foi minha mãe que teve a ideia que salvou a minha vida. Ela disse que eu devia procurar os registros do meu tio, ver se ele tinha deixado alguma coisa escrita sobre essas dívidas. Talvez tivesse alguma prova de que ele já tinha pagado parte ou algum documento que mostrasse que os valores estavam errados. Voltei para o apartamento, que ainda estava destruído, e comecei a revirar tudo. Procurei em gavetas, armários, embaixo da cama, nada. Então lembrei que tinha um escritório pequeno que eu nem tinha mexido direito. Fui até lá e comecei a abrir as gavetas da escrivaninha. No fundo da última gaveta, embaixo de um monte de papéis velhos, eu encontrei um caderno. Era daqueles cadernos de capa dura, preto, cheio de anotações na letra do meu tio. Comecei a ler e meu sangue gelou. Meu tio não era um empresário normal. Ele era um golpista. Página após página descreviam esquemas que ele tinha montado ao longo de anos. Ele pegava dinheiro emprestado de pessoas prometendo investimentos milagrosos, retornos garantidos. Ele mostrava documentos falsos, criava empresas fantasmas, convencia as pessoas a confiarem nele. E, então, sumia com o dinheiro. Marcelo, Silvia e, provavelmente, o terceiro credor eram vítimas do meu tio. Eles não eram agiotas malvados. Eram pessoas que tinham sido enderadas e que só queriam seu dinheiro de volta. Mas tinha mais. No final do caderno, meu tio tinha escrito uma espécie de carta. Era endereçada para mim. Rafael, se você está lendo isso, significa que eu já morri e você aceitou minha herança. Sinto muito por isso. Eu sabia que você aceitaria porque eu conheço você. Você sempre foi ambicioso, sempre quis mais do que tinha. Por isso escolhi você como meu herdeiro. A verdade é que eu passei minha vida toda enganando pessoas e fugindo das consequências. Fiquei rico, mas também fiquei sozinho. Ninguém confia em mim. Nem sua mãe, minha própria irmã. Eu podia ter usado meu dinheiro para consertar as coisas, para pagar de volta as pessoas que eu enganei. Mas eu não quis. Então, eu decidi deixar tudo para você. E junto com o dinheiro, deixei as dívidas. Porque eu queria que você fizesse o que eu nunca consegui fazer. Queria que você fosse a pessoa melhor que eu nunca fui. Você tem uma escolha. Pode pegar o dinheiro, fugir e virar o mesmo tipo de pessoa que eu era. Ou pode ficar, pagar as dívidas e limpar meu nome. E o seu. A escolha é sua, Rafael. Fechei o caderno e fiquei sentado ali por horas tentando processar tudo. Meu tio tinha me usado. Tinha colocado todo o peso da culpa dele nas minhas costas. Parte de mim queria odiar ele, mas outra parte entendia. Ele tinha passado a vida toda fugindo e nunca tinha encontrado paz. E agora estava me dando uma chance de não cometer os mesmos erros. Levei o caderno para o Dr. Mendes e mostrei tudo. Ele leu com atenção e disse que aquilo mudava as coisas. Com essas provas, a gente podia tentar negociar com os credores, mostrar que eles tinham sido enganados e que meu tio tinha deixado instruções para que eu pagasse. Talvez conseguisse parcelamentos, redução de juros, algo que tornasse as dívidas pagáveis. Marquei reuniões com Marcelo e Silvia separadamente. Levei o caderno e expliquei tudo. Mostrei que meu tio tinha enganado eles, que eu não sabia de nada, mas que estava disposto a fazer o certo e pagar tudo o que podia. Marcelo ficou quieto por um tempo depois que eu terminei de falar. Então ele disse: "Seu tio era um canalha. Mas você não parece ser. Vou te dar mais tempo, 6 meses, e vou reduzir os juros. Se você pagar, a gente esquece tudo isso." Silvia foi mais difícil. Ela tinha perdido as economias da vida toda por causa do meu tio. Mas quando viu que eu estava sendo honesto, que eu realmente queria resolver, ela concordou em aceitar pagamentos mensais. O terceiro credor apareceu uma semana depois. Era um homem mais velho, um empresário que tinha investido com meu tio. Ele devia R$ 800 mil, a maior dívida de todas. Quando mostrei o caderno para ele, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse que ia perdoar metade da dívida se eu pagasse os 400 mil restantes em um ano. Ele disse que queria dar para mim a chance que meu tio nunca teve. Levei 8 meses para pagar todas as dívidas. Vendi o apartamento de luxo e a casa de campo. Vendi as joias, os carros, tudo que tinha valor. No final sobrou pouco. Muito pouco.
cerca de R$ 200.000 e um apartamento pequeno que eu comprei em um bairro mais simples. Mas sabe o que eu ganhei? Paz. Pela primeira vez desde que recebi aquela ligação do Dr. Mendes, eu consegui dormir de noite sem ter pesadelos. Consegui olhar no espelho sem sentir vergonha. Eu tinha limpado a sujeira do meu tio. E tinha provado para mim mesmo que eu não era como ele. Hoje eu trabalho como vendedor de novo. Dessa vez em uma concessionária de carros. Não é glamuroso, mas paga as contas. O dinheiro que sobrou da herança eu investi direito, com a ajuda de um consultor financeiro. Vai crescer com o tempo e um dia vai me dar segurança. Minha mãe disse que está orgulhosa de mim, que eu fiz a coisa certa mesmo quando era difícil. E eu acho que meu tio, onde quer que ele esteja, também está. Pelo menos, espero que sim. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que dinheiro fácil não existe. Sempre tem um preço, sempre tem algo escondido embaixo. E às vezes, a herança mais valiosa não é o dinheiro. É a chance de ser uma pessoa melhor do que aqueles que vieram antes de você.